Olá, hoje vamos ter mais um episódio do Pode Entrar RH e esse episódio, gente, como todos os outros, está fantástico. O tema desse episódio é dinheiro, dívidas e saúde financeira. Esse problema pode até parecer pessoal, mas também chega às empresas e nós hoje vamos falar muito sobre isso. Eu estou com dois convidados super especiais, escolhidos a dedos para a gente conversar muito hoje sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Jackson, mais uma vez, pela segunda vez, né? Pois é. Alberto, seja Jana. muito bem-vindo pela primeira vez, que alegria, né? E assim, coincidir a agenda de vocês é desafiador, viu, gente? Meu Deus, mas deu certo, eu consegui, porque quem trabalha no RH é assim, não desiste, né? A gente vai até conseguir. E a dinâmica do dia a dia da gente é muito puxado, né? Demais, Organizar demais. 3 agendas, 3 atividades Então, assim. muito obrigada pela presença de vocês, fiquem à vontade, tá? E eu queria que vocês se apresentassem, o Jax fizesse aí um brief rapidinho, né? O Jax participou do primeiro episódio, viu? Do Pode Entrar RH, abriu comigo, e depois o Alberto também se apresenta para o pessoal que está assistindo a gente. Pronto. Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite, né, Janaína? Assim, é um prazer enorme estar aqui novamente, né? É a segunda vez, como você falou, e estamos aqui comemorando 1 ano, né, de Pode Entrar RH, né? Eu estava aqui na abertura. Quem diria, né? 1 ano já. Pois é. E aí acompanhei bastante durante esse 1 ano, assim, muitos assuntos incríveis, né? Eu sou o Jackson, né? Economista e contador por formação, mas com especialização em finanças, controladoria e auditoria, né? E fiz minha carreira toda na área financeira, né? Então, trabalho como executivo em uma indústria de laticínios aqui no estado do Ceará. Então, já construí minha carreira praticamente 100% dentro da área financeira, né? Então, é mais ou menos isso. Vamos, Alberto, se apresenta, tá todo mundo querendo conhecer, eu tenho Me certeza. conhecendo, né? Janaína, e eu te agradeço demais pela oportunidade, tá? Quando você começou esse projeto, eu disse, poxa, o mesmo nível de excelência que a Janaína tem em todas as atividades, ela vai colocar no Pod. Então, parabéns por estar completando o ano. Obrigada. Né? A gente sabe todas as dificuldades. Eu sou o Alberto, eu sou consultor de investimentos, tá? O que é um consultor de investimentos? Eu tenho uma carreira toda desenvolvida na área executiva também, Jackson, de empresas, né, de setores administrativo, financeiro, coordenação de time, de equipe. E eu pego toda essa minha expertise e aplico à pessoa física, né? Então, eu sou aquela pessoa que está junto com o meu cliente, está junto com os clientes, entendendo como é que é o fluxo financeiro dela. Poxa, eu estou com dívida, quais são as dívidas, priorização delas. Então, assim, o tema que você escolheu, eu acho ele muito bom para o momento que a gente está vivendo no país. Então, eu espero que todos que estejam assistindo tenham essa oportunidade e a gente consiga contribuir um pouquinho com eles. 2 potências, viu? Então, vocês vão aprender muito aqui com a gente. E a primeira pergunta eu queria fazer para o Jackson, tá? Jackson, ganhar mais dinheiro significa necessariamente ter uma vida financeira saudável? De jeito nenhum. Né? Infelizmente, não, né? Eu acho que ter uma vida financeira saudável requer muito mais educação, controle e planejamento do que simplesmente ganhar dinheiro, né? Ganhar mais dinheiro, ganhar mais renda, ter um aumento de salário ou vender mais e ganhar mais dinheiro é muito bom, né? É muito bom para todo mundo e todo mundo corre atrás disso, né? Quem não quer isso, né? Então, mas não adianta de nada você realmente ganhar mais e ter mais renda e vender mais e ter mais salário, enfim. E não conseguir controlar, não ter planejamento para conseguir criar patrimônio, enfim, ter uma reserva financeira. Então, basicamente... Saber administrar isso, né? Com certeza. Isso é infinitamente muito mais importante do que simplesmente ganhar mais, né? Você pode muito bem... Assim, tem inclusive vários exemplos, eu acho que a gente consegue enxergar isso vez por outra, né? De médicos, por exemplo, que têm altos salários ou altos executivos, Sim. mas que ficam 100% endividados porque não conseguem realmente ter um planejamento financeiro adequado para poder viver no seu dia a dia, né? E às vezes você vê uma pessoa que ganha um salário baixo, construindo coisas, e eu fico, meu Deus, como pode, né, Jackson? Pois é, com certeza. Então eu acho que isso depende muito mais de educação financeira mesmo, né? Isso é uma coisa que eu percebo muito. Quais são os principais erros, Alberto, que tu percebe? O que é, pegando esse gancho que o Jackson está falando?
Na minha carteira, principalmente com aqueles clientes um pouquinho mais jovens, Sim. entrou na empresa, tá com o meu primeiro salário, tudo ganhando bonitinho, tudo ok. Recebeu a primeira promoção, um aumento de salário, 50% a mais. Aí o que é que acontece? Começa a gastar um pouquinho mais, aquela blusa que ele queria comprar, que demorou um pouquinho, vai, o relógio, o iPhone. E, gente... Esse dinheiro tá sobrando aqui, né? Chegou extra. O dinheiro tá sobrando aqui, a empresa me reconheceu, o banco me reconheceu, aumentou o meu limite de cartão de crédito. Resultado, SPC, Serasa, né? Por quê? A educação financeira é um dos assuntos, Jackson, que a gente não conversa dentro das escolas. Né? Então a gente sai. Isso eu vejo também, por exemplo, você falou dos médicos, né? Eu vejo muito, e eu converso com meus clientes que são médicos. Poxa, você sabe pegar uma pessoa da cabeça aos pés e entender tudo que está se passando. Você passou 6 anos da tua vida na faculdade, mais 3 anos na especialização, mais 3 anos em residência, mas em nenhum momento você aprendeu sobre empreendedorismo, você aprendeu sobre custos, sobre investimentos. A diferença de lucro, entre faturamento e lucro, você nunca aprendeu sobre isso. Então você tem uma renda boa, uma renda interessante, mas os custos que vêm, os impostos, a carga tributária, então... Quando a gente está falando de educação financeira, não é só saber quanto eu ganho, é saber quanto eu gasto, como eu gasto, tá? Qual é a minha frequência. Um erro muito grande que a gente tem, o cartão de crédito é uma ferramenta malvada. Não, pelo contrário. Ele pode ser muito bem utilizado no dia a dia. Tem estratégias de milha para você poder adquirir o que você quer. O problema é quando você utiliza o cartão de crédito com complemento de renda. Ou seja, eu ganho R$4.000, meu limite é de R$4.000. Então posso comprar R$8.000 todo mês. Muito bom. Jackson, não é assim. Muito bom isso, muito não bom. É assim. Porque é o que vemos, né? Exato. E acontece com a gente mesmo. Não, sem dúvida né? nenhuma. Hoje o nível de informação que a gente tem por celular, as facilidades de compra, aplicativos, o nível de a quantidade de volume de informações que a gente tem, aí eu pergunto a vocês lembram quanto foi que vocês abasteceram o carro a última vez? Bom, eu lembro porque foi ontem à noite. Lembra o valor do combustível? Lembro. O valor exato? R$200. Não. O litro do combustível. Ah, não. Lembro não. Pois é. São coisas que a gente sabe, a gente colocou um valor, mas quanto a gente pagou pelo litro do combustível, a gente não consegue acompanhar. Mas há um tempo atrás... Eu já consigo. Sem dúvida. Né? Eu mas já consigo, mas eu faço a pesquisa e eu abasteço sempre no posto em que está mais atrativo. Muito obrigada, gente. São esses detalhezinhos. Vou fazer. São esses detalhezinhos que são interessantes. Por exemplo, eu estou falando aqui da facilidade da gente adquirir coisa. Quantidade de vezes que eu tenho clientes, casais, tá? E a gente vai esmiuçando ali as contas, esmiuçando o que eles pagam, o que eles fazem. Aí chega nas assinaturas de streaming, tá? É muito comum 2 pessoas na mesma casa pagarem as assinaturas iguais. Porque às vezes está no meu celular, está no celular da minha esposa, eu achei que era o meu login, era o dela, você confunde. Nossa. E às vezes você tem uma duplicidade de assinaturas. Coisa simples, né, Alberto? Tem coisas simples que dá para fazer, que pode fazer enxugar, né? Você ter uma reeducação financeira O difícil é a gente parar na nossa rotina, parar no nosso dia a dia. Né? 3 pessoas que têm um objetivo em comum aqui, trazer um pouquinho de conhecimento. Como foi difícil arranjar nossas agendas. Né? Então, para falar de um assunto tão importante. Tão importante, né? Quanto esse. Né? Que tantas pessoas precisam ouvir. Imagina você ter a agenda para poder fazer essa reeducação financeira. Exato. Então, né? A gente está falando aqui da gestão da educação financeira no nível de pessoa física, mas isso reflete muito na pessoa jurídica. Né? E o RH é aquele ponto na empresa que sempre vai sentir essa dor. E estamos sentindo agora, Alberto. É isso que eu ia falar para vocês. Por que eu trouxe essa temática para cá? Porque hoje é uma dor do RH. Né? Hoje nós estamos vendo colaboradores extremamente endividados nas empresas. E o quanto isso tem impactado na produtividade, na motivação, no engajamento. Porque por mais que o RH faça várias ações estratégicas de motivação e engajamento, se esse colaborador não está bem na vida pessoal dele, vai ser mais difícil. Né? E assim, o momento que ele mais precisa
ser produtivo para poder exatamente resolver o problema, né? Então, nós como RH ficamos hoje com esse grande desafio dentro das empresas e vem crescendo cada vez mais. Por isso que eu queria muito trazer esse tema, né? Para conversar com vocês, para a gente estar esclarecendo, mostrando caminhos, né? Para que a gente possa realmente dar essa contribuição, né? Para que as pessoas tenham consciência, né? E o Jackson, que está hoje como executivo na empresa, pode até falar um pouco para a gente, né, Jackson? Como é que está lá na empresa que você está o desempenho? Você tem percebido que tem impactado no desempenho de alguns colaboradores? Já chegou lá também? Eu acho que chegou em todas as empresas. Em todas as empresas. Né? Não é só lá. Realmente, hoje, eu estava vendo... eu acompanho sempre essas pesquisas e eu vi que no mês de julho já saiu essa pesquisa em relação a isso e 82% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, assim, é um volume muito, muito grande, né? Imagina, 8 a cada 10 famílias possuem algum tipo de dívida e a grande maioria dívida descontrolada, né? Muitos estão negativados, né? Muitos estão com o nome sujo no SPC e Serasa, como o Alberto falou. E tudo isso se reflete no ambiente do dia a dia do colaborador como um todo, porque é uma pessoa que está ali trabalhando, né? Desafiador para o líder também, né? Com certeza, é muito difícil de você fazer essa gestão de colaboradores que estão desengajados e desmotivados por um problema que não é do cerne da empresa, né? Que está fora da empresa, né? Fora. Então, é bem desafiador fazer a gestão disso, né? A gente vê sinais o tempo todo, né? Colaboradores que mudam um pouco a rotina, né? Que ficam mais irritados, que ficam mais desatentos. Dispersos, né? Diminui a produtividade, né? Às vezes fica muito tempo no celular resolvendo algum problema relacionado à dívida, né? Ou saindo para falar com o gerente de banco, algo nesse sentido. Então, a gente percebe isso no dia a dia, né? E às vezes se pega muito com a dificuldade de administrar isso, porque, como eu falei, não é algo do cerne da empresa, né? É algo de fora, né? Um pouco do nosso controle, né? Dentro da empresa. Com certeza. Né? Mas não dá para ficar apático em relação a isso. Não. Eu acho que as empresas conseguem, sim, fazer algo nesse sentido, né? Primeiro, entendendo que é uma realidade crônica, que quase todas as famílias estão passando por isso. Acolhendo e não julgando os colaboradores que precisam de ajuda. E eu acho que uma coisa simples que poderia ser feita seria estruturar um programa de educação financeira dentro das empresas, né? Sim. Do jeito que a gente fala que as escolas deveriam fazer isso desde sempre, né? A gente escuta muito falar sobre isso, mas não aconteceu no passado. Mas a gente pode fazer internamente. Como o Alberto mesmo falou, né? As escolas não preparam, né? Pois mas não prepararam, mas a gente pode fazer isso. Não pode ficar preso nisso, né? As empresas podem fazer, eu não consigo estruturar um programa com isonomia para todos os colaboradores porque o meu time é muito grande, pois então vamos criar um cronograma de palestras de educação financeira dentro das empresas, né? Isso vai ajudar demais, porque tem muita gente que está sofrendo dessa dor, mas não sabe como sair, né? Não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Só fica se endividando cada vez mais, às vezes procurando até soluções que ele acha que vai dar certo, como o BET, por exemplo. Vamos já falar sobre isso, né? Pois é. Alberto, você está falando, você falou que 82% das famílias hoje estão endividadas, tá? E o grande problema desse endividamento é que, só colaborando com esse teu número, tá? 50% não conseguem cumprir com suas dívidas. Tá? O endividamento em si, a gente já pega que é um nome ruim, né? Endividamento, Deus me livre. Mas a gente tem que se endividar para comprar um carro, a gente toma a dívida, né? Até o termo mais técnico, né? A gente contrai a dívida, né? Então tem um endividamento positivo, né? Existe um endividamento positivo. Isso? O ruim é quando a gente não consegue cumprir com esse endividamento, né? Seja com a parcela do carro, a parcela da casa, seja o que for. E hoje, 50% das famílias não conseguem. Tá? Então, assim, é muito preocupante. É muito preocupante. Jackson, você trouxe um tema super interessante. Poxa, o colaborador está aqui, ó, olhando para o celular, está ali nervoso, está ali preocupado. A chance de um acidente de trabalho.
né? Nossa. Aumenta. Ano passado eu tive uma oportunidade em 2 empresas, a gente conversou, uma fez um evento, tá? E eu tive a oportunidade de estar conversando com os colaboradores, tá? Quase a totalidade dos colaboradores buscavam conversar com um consultor, com um planejador, para entender um pouquinho como é que ele pode administrar um pouquinho do mercado financeiro, um pouquinho das dívidas e investimentos, né? Daí foi muito legal. Em uma outra, né, uma empresa de manutenção de pás eólicas, tá? Foi super interessante. A gente fez uma palestra com eles, mais ou menos 100 colaboradores. Já de educação financeira? Já de educação financeira, bacana. com essa temática, com foco justamente em endividamento, BET, empréstimos, né? E qual era o cerne? Sei que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, tá? Mas tinham colaboradores dessa empresa que tinham aproximadamente 9 ou 10 empréstimos, entre consignados e empréstimos pessoas físicas, tá? Então o cara, em termos assim, de valores, o cara ganhava R$4.000 salário bruto, tá? E no bolso dele entrava R$600 por mês. Todo o restante era para pagamento dos consignados, pagamento dos empréstimos, das dívidas, né? Aí você pensa, esse endividamento que é o preocupante, né? Muito. Aí você pensa, imagina, um colaborador desse está numa torre daquela 40, 60, 70, 80 metros de altura, preocupado com isso. A chance de falhar na manutenção que ele precisa fazer, qual é a chance deles ter um problema mais sério, né? Tomar uma atitude um pouco mais drástica, né? Mais drástica em relação a esse problema que ele está passando, tá? Então, você foi muito feliz, Jackson, quando você sugere que as empresas, inclusive pela adoção agora da NR1, né, do adoecimento mental, que as empresas também se tornam responsáveis por isso. Poxa, quais são as ações que a gente pode fazer para conversar com nossos colaboradores? Né? Fazer parte desse plano de ação. Fazer parte desse plano de ação. Aquele colaborador, brincando aqui, né? O estagiário que acabou de ser contratado pela empresa, poxa, saiu da bolsa, agora está ganhando salário. Poxa, será que aquele colaborador ali que a empresa está acreditando, está depositando tanta esperança e tanta vontade nele, será que aquele ali não é um momento da gente fazer um trabalho já com ele? Né? Para ele poder crescer na empresa? Um dos itens de retenção, o salário é importante, tá? Mas os benefícios, ou seja, aquelas benesses que a empresa nos dá fora o nosso salário, vocês sabem muito bem que é o que gera a retenção dentro da empresa, isso, né? É reconhecimento. Sim, né? sem A dúvida. empresa está reconhecendo o meu trabalho, está investindo mais em mim, né? Então, isso, com certeza, é o salário emocional que a gente chama, né? A gente fica muito feliz com isso. Muito bom. E, Alberto, tu consegue explicar um pouquinho o que é essa educação financeira? Assim, o que tem por trás disso? Basicamente, Janaína, a educação financeira é saber o que eu ganho e como eu gasto. Entendi. Tá? O grande detalhe que tem é aonde eu posso gastar, até quanto eu posso gastar, tá? Quais são as técnicas que a gente utiliza. Hoje, com o avanço das informações, a quantidade de informações que a gente tá imerso, principalmente via redes sociais, né, sempre existem ideias mirabolantes, sejam de investimento, seja como você gerir a sua vida financeira, mas uma regra básica que a gestão financeira ela não pode ser aplicada. A do Alberto não é a mesma realidade da Janaína, não é a ela é completamente Jackson, individual. É individual e ela tem que ser desenhada dessa maneira. Mas uma regrinha básica é a regra dos 50, 30, 20. Ou seja, eu ganho 50% do meu salário ali, ele tem que ser destinado para as minhas despesas obrigatórias. O aluguel da minha casa, a parcela da escola, enfim. Combustível, aquelas que não podem deixar de existir de maneira alguma. Energia, tá? internet. Essa é os 50. 50. Certo. 30% são aquelas despesas não obrigatórias. Poxa, eu tenho que almoçar. Ótimo, eu posso ir no PF, eu posso ir num restaurante um pouco melhor. Tá? Essa diferençazinha entre o que a gente dá necessidade, tá? E aquele que vai nos dar um pouquinho mais de conforto é o que a gente chama de despesas não obrigatórias. Aquela que eu posso optar, digamos. Você né? pode Posso optar. escolher. É uma roupa. Posso escolher, né? Uma roupa mais barata, ir num local mais barato, né? Mais ou menos isso, Exatamente, essa é a diferença que vai ter. E os 20, na parte de educação financeira, ela é sempre voltada ao futuro.
onde a gente separa uma parte para as proteções, seguros, basicamente são seguros que a gente vai ter, e 10% para a gente investir em si mesmo. Seja previdência privada, seja algum outro produto que você queira, que faça seu dinheiro render. Então, essa é a regrinha, digamos assim, seria a regrinha de ouro. A regrinha dos 50, 30, 20, tá? Esses 20% é o que você constrói patrimônio no futuro, né? Exatamente. Você faz a aplicação financeira. Faz as aplicações, a gente protege o que a gente já tem. Uma reserva de emergência, né? Exatamente. Então, a educação financeira, Janaína, de uma maneira resumida, vai ser entender como você ganha, como você ofere renda, tá? E como você gasta. No fim do dia, é isso. Entendi. No fim do dia, é isso. É desafiador. Bastante. É desafiador. Bastante. Por Você, isso que muitas famílias não estão conseguindo lidar com a exatamente situação, porque você quer ganhar mais para investir em algo, em algo a mais. Se eu não posso comprar algo agora, a partir do momento que eu tenho um aumento salarial, eu vou querer realizar aquele meu desejo, gente. E muita muito gente, desafiador isso. E muita gente tem dificuldade de falar sobre finanças. É impressionante, impressionante, né? Eu brinco dizendo assim que eu mexo... E quando fala, tem briga, né? Eu brinco, casais, então... eu brinco dizendo que eu mexo no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. O bolso. Né? Eu brinco sempre dizendo isso. Então, às vezes, dois irmãos dentro de casa, um não sabe quanto o outro ganha. O consultor, o planejador, o teu assessor, ele tem acesso, ele tem... É muito íntimo, hein, Alberto, o teu trabalho? Muito, requer muita confiança, tá? Então a gente tem que ter esse discernimento. E é engraçado a gente estar falando aqui sobre não gostar de falar sobre dinheiro. Tem um amigo próximo que ele sempre me procura, ele, Alberto, a gente vai ter que sentar e conversar sobre minha previdência, eu tenho um dinheirinho assim, 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 assado. Aí eu, ótimo, maravilha, vamos conversar, vamos trocar essa ideia. Aí daqui a pouco ele me manda mensagem, cara, eu não tenho paciência para cuidar do dinheiro. Eu disse, cara, tranquilo, beleza, não tem problema. Aí daqui a pouco ele me manda mensagem de novo. Eu disse, poxa, peraí, decide como é que você quer fazer, que aí a gente senta e conversa. Mas é engraçado esse perfil psicológico das pessoas. Tem muita gente que não gosta. Tem que ter paciência, assim, não é fácil, é desafiador. Tem gente que não é bom com números, né? Tem muita gente que fala, eu não sou de exatos, eu não sou bom de números. Para mim, é muito desafiador. Eu gosto de ganhar. Essa parte é interessante, essa parte é boa. De ir atrás, de correr, de ganhar. Agora... sentar para organizar isso, eu já começa a ficar... Fazer uma planilha, né? Deus o livre, né? Não, eu tenho a minha planilha, mas te dizer ali que é prazeroso organizar e acompanhar, não é. É uma obrigação, mas... eu já não tenho essa dificuldade. Eu adoro fazer. É engraçado, o que você está falando aí é uma coisa que eu adoro também. Pois é. Podia besta, né? Que bom que existem vocês para ajudar a gente, né? Que não gosta tanto, né? Não tem tanta habilidade. Ainda falando sobre educação financeira, eu queria só trazer um ponto. O Alberto fala muito bem sobre essa regra dos 50, 30, 20, mas tem um detalhezinho também que faz toda a diferença, né? A gente está falando que é bom ganhar mais, de que é bom ganhar o dinheiro e tudo, mas tem um detalhezinho que muita gente esquece, né? Que é a questão de antecipar sonhos. Às vezes você tem um sonho de ter uma BMW, por exemplo. E aí você ganha mais e provavelmente você até consegue comprar aquela BMW. Mas você tem outros compromissos que naquele exato momento você não consegue, você só vai conseguir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos comprar aquela BMW. Mas o meu sonho, eu trabalho tanto para poder ganhar, eu mereço ter uma BMW. Eu vou lá e eu compro uma BMW e eu me endivido e daqui a pouco eu não consigo pagar aquela BMW. Então assim, tentar fazer com que isso não aconteça é o principal de uma educação financeira, né? Não antecipar esses sonhos. Eu sonho viajar para Disney ou conhecer a Europa como Só se vive uma vez, né? E as obrigações e as obrigações acessórias que vêm com esses nossos sonhos, né? Poxa, peguei a BM, exatamente o modelo que eu queria, cor mais linda do mundo. Agora eu vou poder desfilar aqui por Fortaleza, cor linda. Tá, beleza. E o IPVA dela é o mesmo do Quid? Eu acho que não. Pois é. Os pneus, gente. Pneus é muito caro. O licenciamento dela é o mesmo do Onix? Eu acho que não. Tá? Seguro, então manutenção. Nem um pacote atrás, né? Pois é. Então pacote assim, bem robusto. Consegui comprar o carro, realizei meu sonho, tô felizaço. E agora, para manter? O que é que vai ser necessário? Poxa, eu quero uma casona agora.
me mimei, eu mereço comprar minha cobertura. Sempre quis. Nasci na Messejana, por que é que não posso ir para outro canto? Né? Beleza, compra a cobertura. E aí, gente? Condomínio, as taxas que a gente tem, mobiliar o apartamento novo. Então tem todos esses aí que é exatamente... A parcela cabe no meu bolso, a parcela cabe no meu... Beleza. O que tem além da parcela? Né? A gente, às vezes, a gente quando tá querendo comprar algum produto, algum sonho mesmo de consumo, a gente vai pela parcela. Sim. Eu cheguei, eu consegui ir na parcela, eu realizo aquele meu objetivo. Poxa, beleza. Mas e tudo que tem em volta? Essa perguntinha pode mudar tudo. Né? Mas ela não é feita. É isso. Porque se a gente fizer... a gente fica com aquela cegueira de adquirir o que eu quero, de comprar o que eu quero, e acaba resultando nisso, nesses problemas posteriores. Gente, para resolver esses sonhos, né, tem pessoas usufruindo aí de muitas coisas. Vamos falar de bets. Porque a bets, ela vem com esse... É para saciar esse vazio, né? Você pode aqui mais rápido. Existe a possibilidade aqui para além das suas condições financeiras hoje, né? Eu queria ouvir vocês. O que vocês acham? O que vocês estão sentindo? Qual é a percepção de vocês, que são duas pessoas da área financeira? É um assunto polêmico, muito polêmico, né? Assim, e muito polêmico porque existe muita gente envolvida com bets, né? Muita gente atraída. Então... E muito artista, existe bet de todo jeito, né? Então né? Tem a galera que vem influenciando aí a massa como um todo a investir em bets, né? Que não é um investimento, né? Pra gente que é do mercado, é triste ouvir falar aqui, eu tô investindo em bet. Meu Deus do céu. É bem constrangedor. Mas, enfim... De onde é que vem surgindo isso? É esse endividamento desenfreado, né? A população como um todo, ela fica buscando algumas alternativas para poder resolver aqui o meu problema. E aí você tem uma influência ali dizendo que isso vai fazer com que você ganhe, isso vai ser a solução para os seus problemas. E aí vai virando uma bola de neve, o cara vai se endividando cada vez mais, vai tirando do dinheiro, do salário para poder... investir em bet, eu vou até não falar mais isso, mas gastar dinheiro com bet, né? E isso vem impactando todo mundo, né? Vem impactando, inclusive, o consumo de alimentos de uma maneira geral. Então, para você ter uma ideia, o supermercado já vem sentindo, as vendas vêm diminuindo, porque as pessoas estão cada vez mais endividadas e retiram o dinheiro para investir em bet e não conseguem. Está diminuindo o poder de compra das famílias, né? Isso está diminuindo o poder de compra das famílias. Ou chegando até no alimento, de tão grande que tá, né? Isso eu sei porque as indústrias de alimentos já conseguem perceber isso, né? Já está impactando lá nos indicadores, né? Já que você já está consegue acompanhando. Fazer essa correlação, né? Sim. E dentro das empresas a gente também consegue perceber isso, né? Aquelas pessoas que ficam mais ansiosas, que vez por outra comenta, ganhei tanto numa aposta, né? E aí não fala quanto que perdeu também, né? E isso vai adoecendo a galera. Existe uma estratégia, né? Eu, como RH, desculpa até ter te interrompido, porque quando você falou isso, eu lembrei da nossa escuta como RH. E quando o colaborador chega, né, que já está no fundo do poço, ele diz, mas a primeira eu ganhei. Não é? Então é como se tivesse uma regra, na primeira você ganha para abrir as portas, né? A bet, todos esses jogos de azar, né, eles são arquitetados com essa finalidade. Isso, é a estratégia. A estratégia dele. Então, assim, sempre a próxima vai dar certo. Por quê? Porque a primeira deu certo, meu vizinho acabou... Pai, meu vizinho ganhou na bet e ele não entende nada de futebol. Investiu em poucos reais, ganhou 10 mil. Ganhou 10 mil, ele não entende nada, eu entendo, sou ferroviário, como é que eu não vou entender de futebol? Né? Então você tem aquela certeza que você vai ganhar, tá? Não deu certo, bateu na trave. Então, assim, todo o algoritmo, a construção dos aplicativos em si, a maneira como é fácil de você colocar ali os valores, fazer o acompanhamento das odds, das apostas, né? Fazer um imposto de renda é difícil pra caramba, né? Por mais que seja um processo relativamente simples, mas você apostar é a coisa mais rápida do mundo,
Tá? Então, assim, você está indo ali, ele é construído com essa finalidade, né? De gerar essa facilidade, de gerar aquela dopamina, aquela sensação de que, poxa, eu estou no controle. Quando, na realidade, não é feito com isso. Jackson, volta aí. Eu até te interrompi, peço desculpa, porque eu fiquei tão empolgada, porque quando você falou em algo que acionou em mim um gatilho, que a escuta que a gente tem como RH dos colaboradores, a primeira frase é essa. Por que você optou por isso? Porque eu ganhei a primeira vez e foi muito bom, né? Aquilo que o Alberto disse, foi prazeroso. Pode continuar. Ela é construída para isso, né? Para gerar esse prazer e as pessoas ficarem cada vez mais encantadas em relação a isso. Mas o que eu estava falando é que dentro das empresas a gente já consegue enxergar que isso também é um problema, né? É um problema das empresas, da sociedade como um todo, porque vem diminuindo o poder de compra das famílias, como eu falei, mas dentro das empresas a gente também consegue enxergar problemas relacionados a isso. O mesmo problema do colaborador que está lá muito endividado, né, com a dívida descontrolada, né? Ele fica irritado, ele perde produtividade, ele solicita empréstimos, né? Já que você que é da área financeira, né? Ele solicita muitos empréstimos e, assim, existe uma facilidade hoje muito grande dele contrair esse empréstimo, né? Ele consegue, pelo próprio aplicativo da CTPS Digital, fazer um empréstimo que já vai ser consignado em folha, né? Olha a facilidade, né? Existe cada vez mais pessoas muito endividadas por conta de bets, né? E, inclusive, pessoas adoecendo por conta disso, né? A gente consegue enxergar, inclusive, pessoal com ludopatia, né? Que é um nome novo, né? Ludopatia, que é uma doença, né? Que vem desse vício de jogos, né? Um adoecimento que provavelmente a análise dos riscos psicossociais que a ANR vai trazer vai levantar sobre isso. Engraçado, eu não tinha ouvido ainda, Jackson. Muito boa essa sua observação. Ludopatia. Já existe CID com esse tipo de doença, né? Olha, então. Eu tenho um amigo, tá? Que ele, viciado, vendeu carro, moto... Casa, né? Perde tudo, né? Não, ele só não vendeu casa porque ele não tinha casa, cara. Mas vendeu. Mas se tiver vende, e ele precisou ficar em tratamento. Tá? Internado. É sobre isso. Internado. É uma adicção, né? Totalmente. E ficou totalmente internado mesmo. Tanto que do nada sumiu. A gente não morreu, porque se morresse a gente sabia, né? Mas sumiu. Beleza, ótimo. Daqui a pouquinho apareceu. Recentemente eu conversando com ele, ele disse, não, cara, eu não me meto mais não. Eu disse, de jeito nenhum. Não, eu fiz um joguinho, não sei o que. Eu disse, poxa. Então tem que viver um dia mesmo de cada vez. Acaba sendo um problema de saúde pública. E Jackson, o que você falou, cara, a gente é bombardeado por isso. Pô, quem gosta de assistir campeonato... na Copa do Mundo teve uma polêmica porque o Cazé tinha inúmeras... A cada 5 minutos ele falava de uma bet, né? Ótimo, beleza. Vou trazer isso aqui para o nosso podcast hoje, tá? Mas um dia desse eu estava assistindo um jogo do Campeonato Brasileiro, transmitido na TV aberta. Eu contei entre os dois times e ali ao redor do campo 11 bets distintas. Ou seja, uma bet para cada jogador, tá? Então, o campeonato é patrocinado por uma empresa de bet, o intervalo esportivo também é patrocinado pela outra, o jogador é patrocinado por uma, o técnico é patrocinado pela outra, na camisa do juiz... O volume de dinheiro que está por trás de tudo isso, né? Eu vi uma matéria recente, saiu, acho que em 2025 o brasileiro gastou 62 bilhões de reais em bets. Gente, muito alto, né? E uma matéria recente que eu li da BBC, ela falava justamente sobre o quão é complexo a pessoa ganhar a bet. Ele diz, existe como, mas não é apostando, é trabalhando as estatísticas. Mas aí ele fazia até um paralelo interessante que ele mostrava, poxa, se você é tão bom na estatística, é muito mais fácil você trabalhar no mercado financeiro, tá? Usar para essa finalidade do que querer vencer a bet, do que querer vencer o sistema. Pô, essa reportagem da BBC. Né? Vocês deviam pesquisar depois. Gente, então,
essa quantidade de bets vai crescer, né? Então, salve-se quem puder, né? A educação financeira, cada um buscar, a sociedade e as empresas buscarem um movimento, né? Porque, assim, eu acredito que não vai encerrar. Né? A gente não percebe nenhum movimento de que esteja sendo freado, esteja sendo diminuído. Os números, pelo contrário, cada vez a gente recebe mais, escuta mais e mais e mais e mais. Tá? Eu falei desse caso de uma pessoa que chegou a ser internada, mas vários clientes que eu atendo já quebraram mesmo por questão de bet. E assim, não tá longe da gente, tá na nossa família. Sim. Às vezes você diz, minha família não tem. Gente, procure. Uhum. Tem, sabe? E uma conversa não tá aberta, mais longe, né? E uma conversa aberta, a gente trocando ideia. Você pode até não saber, né, Alberto? Mas que tem na sua família. Mas a gente consegue entender, consegue descobrir. Uhum. Eu acho que a gente tem que cada vez mais falar realmente sobre isso. Do jeito que tem muita gente que tem esse estigma de falar sobre dinheiro, tem muita gente que tem esse estigma e se esconde, porque realmente é um vício, né? Ninguém vergonha. Né? Ninguém anda falando que eu sou viciado em bet, né? Ninguém fala isso, né? Mas eu acho que cada vez mais a população tem que conversar e falar sobre isso para poder fazer com que haja um movimento contrário a isso, né? E a todos os níveis, viu, gente? Assim, Sim. Eu recebi uma mensagem, né, de uma amiga super inteligente, né, uma profissional, que me mandou uma mensagem dizendo, Janaína, me ajuda, me orienta, um caminho, um psicólogo, porque eu vou acabar a minha vida viciada em jogo. Eu não sei como eu entrei. Eu também olhando a pessoa, porque eu sei que a aparência não diz nada, mas você olha, você também não acredita, né? Eu disse, como aconteceu? Nem ela sabe como aconteceu. Ela disse, eu não sei, eu só sei que eu não consigo mais parar. Foi esse o pedido de ajuda, eu não consigo mais parar. E eu preciso de ajuda. Né? E aí eu fico pensando, ela consegue ter acesso a uma ajuda, né? Ela consegue investir. E quantas pessoas não conseguem, né? Uhum. Isso tem que ser tratado como saúde pública mesmo. Saúde pública. Já que aí você falou um pouco dos empréstimos, né? Que a gente, como RH ali, IDP, né, se depara muito com isso, faz parte da nossa rotina. O colaborador chega, se o empréstimo não dá certo, ele vai lá, descarrega no RH e no DP. Por que vocês não estão bloqueando? RH traz muito problema, né, para dentro da empresa. É só isso, Azul livre. Até hoje eu tô aguardando alguém procurar o RH para dizer que é feliz. Que deu certo, né? Que deu certo. Deixa eu certo, compartilhar, né? Uma vitória, como eu tô feliz, né? Mas é isso, né? É a nossa missão, né? Quem gosta de estar no RH é essa missão. Mas eu digo porque é um problema que vem, né? Quando não dá certo o empréstimo, eles acham que a culpa é do RH, do DP. Tá vendo que é melhor analisar número? Eu prefiro as pessoas ainda. E aí, como é que tu sente lá como financeiro? Chega lá, o departamento pessoal, o RH, como é que compartilha isso contigo? Porque eles vêm para cima mesmo, né? Achando que nós somos o culpado. Como é que vocês lá na empresa estão fazendo em relação a isso? Como é que vocês agem, né? Qual o suporte que vocês dão de orientação? Ou dentro do RHDP, se você acompanhar? Na empresa que eu atuo, é o DP que dá esse suporte, né? Existe o suporte o tempo todo. Passam por isso também, né? Claro. Tem essas dúvidas, tem essas dificuldades, mas está cada vez mais fácil. Pois é, dele que você contrair. falou, né? Então, assim, ele consegue, pelo próprio aplicativo do banco, linkar e fazer um consignado que vai ser descontado em folha, não precisa mais daquela comunicação com a empresa. E o limite de desconto em folha? 35% da margem bruta consignável. Ele continua sendo realmente esse limite aí, só que o problema é o prazo. Problema aspas, né? Tá. Agora ele consegue fazer num prazo muito esticado, né? O consignado, antigamente, que não era esse consignado tão fácil de fazer, as empresas e os bancos conseguiam limitar um pouco o prazo para ser, sei lá, era bem mais limitado. Em 12 meses, 24 meses e agora... Quando falar antigamente, a gente está falando de 2 anos. Isso. Quando a gente está falando antigamente, 2 anos. E muitas empresas, de maneira responsável mesmo, né? O colaborador quer um empréstimo. Ótimo, maravilha. Vamos ver, você tem 1 ano de casa,
como é que está isso. Então, a empresa tinha critérios para não fazia isso. quando estava no processo de experiência, né? No período de experiência, agora consegue. Agora ele consegue fazer com carteira tempo. assinada, ele faz. E a quantidade de empresas hoje que concedem empréstimo para consignado, em valores irrisórios às vezes. Poxa, você tem R$10, mas os prazos são muito esticados, R$10 de margem consignável. Ah, mas os prazos são esticados, eu quero. Eu quero. Então a gente não consegue fazer muito em relação a isso, né? Em relação especificamente a isso, não. O que a empresa pode fazer, como eu falei, é fazer algum programa de educação financeira, né? Porque o problema do colaborador ficar o tempo todo fazendo empréstimos consignados ou qualquer outro tipo de empréstimo é porque ele realmente está com a dor, ele está endividado. Então, a gente tem que atuar realmente nessa dor, né? Na prevenção, né? Justamente, né? Então, essa educação financeira, um projeto, palestras, né? Conjunto de palestras que a empresa pode trazer, ou até mesmo um programa estruturado, como eu falei inicialmente, né? Que ele consiga trazer realmente esse colaborador que está endividado para um outro patamar, isso vai sanar o problema e ele não vai mais precisar buscar aquele empréstimo consignado, né? Perfeito. Sem dúvida. Alberto, se uma pessoa percebe hoje que ela perdeu o controle, como essa pessoa que eu falei aqui, ela deve começar por onde? Primeiro de tudo, ter clareza do problema que ela tem, tá? Entender se esse problema está vindo do diabetes, está vindo de um consignado, ela está com despesas muito altas e tentar mapear isso daí. Porque a partir do momento que a gente... É chato, é a parte chata, né? A partir do momento que a gente faz esse mapeamento, que a gente entende para onde está indo o nosso dinheiro, é que a gente pode ter ações para fazer isso. Ah, eu estou com empréstimos muito altos. Poxa, será que não vale a pena a gente sentar com o gerente do banco, tá? E a gente renegociar essa dívida? Existe essa possibilidade, tá? Uma outra, que eu acho muito importante essa parte, até mesmo porque garante a gente, contratar um profissional que trabalhe nessa área, tá? Quando a gente está imerso no problema, Jackson, a gente não consegue ver a luz no final do túnel. E às vezes uma priorização, às vezes uma conversa que você tem, a gente consegue. Clarear, né? Mas voltando ao caso dessa amiga que você falou, que ela está viciada em bet, ela vai ter que procurar ajuda profissional. Ou um psicólogo, ou em algum momento um psiquiatra, tá? Porque o adoecimento dela é mental e ela está fazendo um reflexo na vida financeira dela. Você não tem como fazer... Um consultor financeiro não vai conseguir ajudar, Não, né? não faz. Né? Em determinado momento, uma cliente virou para mim, chegou e conversou comigo assim, Alberto, isso aqui é terapia? Aí eu disse, em parte sim, porque eu vejo que você gasta seu dinheiro para repor uma carência emocional que você tem. Nossa, que profundo, Alberto. É pesado, né? Ficou com os olhos... A cliente ficou bem... Os olhos bem cheios d'água mesmo, assim, digamos. Tá? Mas é verdade, né? Ela queria muito carinho, então sempre tinha pessoas junto dela, né? Aí, em geral, quando eu recebi o salário, chegava no final do mês, aquele salário já estava apertado, não podia ir no restaurante que queria. Tinha que ir no menorzinho e diminuir a quantidade de pessoas ali perto dela. Tá? Então, assim, como a gente se comporta reflete muito de como a gente gasta. É verdade, é um reflexo. Qual conselho vocês dariam para as pessoas que, antes de receber seu primeiro salário, se a gente pudesse ter uma dica, um conselho, qual conselho vocês dariam? Eu já refleti bastante sobre isso, tá? Porque era tudo que a gente queria, né? Se a gente quando tivesse iniciado na nossa jornada lá de trabalho, lá no passado, se a gente tivesse escutado algumas dicas, que hoje, inclusive, tem muita maior, gente, né, divulgando sobre isso, eu acho que a sociedade como toda ela estaria um pouco diferente, né? Mas assim, eu costumo pensar em 3 coisas, né, que eu acho que é importante falar para esse pessoal que está iniciando na jornada, né, ou até mesmo quem não está iniciando, que já está com um problema para tentar reverter uma situação de dívida que está começando a ficar fora do controle, né? Começar a controlar. Fazer essa planilha mesmo, simples. Pode ser uma planilha, pode ser um sistema. Hoje tem IA que faz isso, tem a aplicativo. IA pode ajudar, né? Claro. Mas, não consigo, eu só consigo fazer aqui no Excel. Pode fazer bem simples. O que eu ganho, o que eu gasto,
quanto que sobra, o que dá para fazer com o que sobra. Eu preciso me reorganizar em algumas despesas aqui para poder fazer com que sobre mais. Então, eu acho que controlar é primordial para você conseguir ter uma gestão de finanças pessoais mínima que seja. Planejar, né? Fazer planejamentos, não antecipar os sonhos, como eu falei. Eu vou planejar que com o salário que eu vou ganhar a mais por conta dessa promoção, eu vou conseguir comprar um carro novo daqui a 2 anos, quando eu quitar essas dívidas, ou daqui a 1 ano, enfim. Fazer esse planejamento, né? E construir. Pensar sempre em construir patrimônio, futuro, né? Pensar naqueles 20% que o Alberto falou lá no início, de ser algo que é para a gente, e sempre pensar que é algo para o futuro, né? Pensando em uma emergência, o que é que vai me sustentar. Então, eu acho que é construir realmente patrimônio. Então, se a gente se fixar nesses 3 pilares, né? De controlar, planejar e construir, eu acho que você consegue ter uma gestão de finanças pessoais bem robusta. Nossa. Não tem como melhorar o que o Jackson falou. Tá? O que ele falou é exatamente o que a gente precisa ter na educação financeira. É o passo a passo mesmo. Passo a passo. Quanto que eu estou ganhando e onde que eu estou gastando. Isso. Simples, né? E se... eu tenho uma frasinha que a simplicidade é o último degrau da sofisticação, e eu acho que ela é muito importante. Se a gente segui-la no nosso dia a dia, a gente vai ter muitos resultados. E um adendo que eu faço um dos melhores investimentos que a gente pode fazer é em si mesmo. Como? Poxa, já acabei de começar aqui na empresa, né? Eu era o estagiário do Jackson agora. Ele me deu a oportunidade de ser o assistente dele. Poxa, que legal, tá? Vai no RH, conversa. O que é que eu preciso? Qual é o curso que eu preciso aqui para melhorar, tá? Você vê toda a história, conhece a sua história. Você começou de baixo e hoje está como um cargo executivo. Por quê? Foi investindo em estudo, foi se preparando, foi se melhorando. E você tem hoje uma mentalidade executiva, você tem acesso a coisas que você não pensaria há 10 anos. Né? Então, para o trabalhador, para aquele que está iniciando a carreira, que é o pedido que você me fez, invista em conhecimento, em estudo. Tá? A internet é muito boa para distrair a gente, mas você tem hoje bibliotecas absurdas. Tá? O YouTube tem muita coisa boa sobre finanças, sobre investimentos. Tá? Trilhe e separe um pouquinho do que você está ganhando para investir em si mesmo. Porque nesse carreira, né? Na sua carreira. Porque aos poucos e gradualmente você vai construindo, e quando você menos esperar, você já está vivendo o seu sonho. É verdade. E vivendo de uma maneira bem estruturada. Aquela casa que ela é construída sobre fundações fortes na rocha, ela tem muito mais probabilidade de aguentar o tempo do que aquela que é construída em cima da areia. Então, a educação financeira, ela tem essa função, criar a base da tua vida. Então, a partir do momento que a gente tem a educação financeira, que a gente está dentro da empresa, a gente consegue ter uma vida um pouco mais próspera. E eu acho que é esse o objetivo da gente. Uau! Só repete essa frase. A simplicidade é o último o último degrau da sofisticação. Que chique, hein? Tive que anotar essa frase, porque além de financeiro, vocês são também filósofos, né? Pensadores. Eu descobri agora essa parte. Esse talento, eu descobri agora. Gente, muito obrigada. Assim, eu acho que vocês deram uma aula aqui, um show de consciência, de sensibilização. Eu acho que esse é o nosso papel, tanto o meu como RH dentro das empresas, como vocês naquilo que vocês fazem, né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa que a gente precisa agarrar, porque a gente está contra aí algo muito grande, né? Então, se nós não usarmos as mãos uns dos outros, né? Quantas vidas, né, serão encerradas? Né? Sim, sem dúvida. Serão impactadas sem de alguma dúvidas, maneira, vão ser né? impactadas, né? E a gente não está falando só de uma pessoa, mas de um ecossistema, né? Então, eu trabalho com famílias, né? Empresas familiares, e eu sei que o problema de um impacta
em toda a família, né? Porque toda a família vai se unir para resolver a vida daquela pessoa, para que nada de mal aconteça. Isso mexe com a estrutura da família. Ou você vai quebrar uma família. Ou você vai quebrar uma família. Então, nunca é só sobre uma pessoa, né? Tem uma família por trás, tem um ecossistema por trás. Então, olha a responsabilidade, né? E vocês trouxeram muita clareza aqui, muitas dicas. Espero que todo mundo aproveite bastante. Vocês fazem palestras em empresas, se precisarem. Né? As pessoas que estão nos assistindo, se quiserem contratar vocês para alguma palestra, para levar esse esclarecimento para a empresa, vocês têm essa disponibilidade. Com certeza. Porque é muito rico isso. É conversar na agenda, né? Encaixando na agenda, a gente consegue sim. Mas falem comigo que eu conseguirei uma agenda deles, viu? Vindo pela Janaína é mais fácil a gente conseguir. RH consegue, porque isso é como vocês falaram, é saúde, né? E a gente, então, eu como psicóloga, isso é saúde mental hoje, né? Sim, certeza. É muito sério isso, né? E a sua missão no RH, né? E estando à frente de um podcast, que a gente sabe, poxa, quanto conhecimento a gente vai poder levar para as outras pessoas, você tem uma missão muito importante dentro da sociedade, né? As empresas e a família são a mola mestra para o nosso país. Então, assim, a gente tem que cada vez mais trabalhar em prol da família, em prol da sociedade, em prol das empresas, para trazer essas benesses para dentro da nossa casa. Com certeza. E o reflexo vai no nosso país, né? Sem dúvida. No crescimento. Com certeza. A gente só tem a agradecer, assim, obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, né? E tem só um detalhezinho, né? Porque como é um ano, né? Gente, um ano do produção, me ajude aqui. Então tem uma surpresinha para você, tá? Meu Deus, que coisa que chique. linda, que chique, gente. Minhas flores preferidas, girassol, gente. Parabéns aí por toda essa trajetória, assim. Eu venho acompanhando desde sempre, como eu falei. O Jackson sabe que é o aniversário, né? Porque ele foi o primeiro a ser entrevistado, né? Então ele abriu comigo, né? Esse projeto. E venho acompanhando todos os episódios, assim, com temáticas, assim, fenomenais, né? E esse também vai ser um de sucesso. Com certeza. Muito obrigada. Amo girassóis. Eu acho que girassol nos lembra vida. Né, luz, tem muito significado, né, e eu gosto do significado. Eu estou muito feliz, né, 1 ano já desse projeto, tá só começando, né, nesse primeiro ano foi mais um aquecimento, né, e eu espero contar com vocês mais vezes aqui, tá trazendo outras temáticas, né, vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Pode Entrar RH. Muito obrigada. Jana, pelo convite. E vocês que estão nos assistindo, curtam, compartilhem muito esse episódio, comentem, porque realmente eu tenho certeza que vai impactar positivamente a vida de muitas pessoas. E muito obrigada a todos vocês também que estão nos assistindo. Tchau, tchau.